Salve, salve, rapá! Salve, salve, time! Estamos aqui hoje com mais um The Volt Podcast. Tô com um convidado super especial aqui hoje, o Eduardo, aliado nosso aí. Graças a Deus tive a oportunidade de trazer ele aqui para trocar uma ideia e dar ideia em todo mundo aí. Salve, Du, beleza, mano? Beleza, mano. Valeu pelo convite aí. Tamo junto. Massa, e aí, Du? Vamos trocar uma ideia hoje, levar uma ideia pra sua turma aí, pra dizer de onde você veio, aonde você tá, aonde você quer chegar. Quero saber realmente, né, cara? E tenho certeza que muito mais gente quer saber qual é a tua ideia, qual é a tua caminhada, a tua superação, tudo aquilo que você venceu até hoje. Tenho certeza que tem muito ouro aí pra você compartilhar com a gente. Massa, massa. Vamos lá. E aí, da onde você veio, Du? Qual que é a tua família, assim? Você nasceu em Curitiba mesmo? Morou com seus pais? Qual que é a caminhada, assim? Então, mano, eu nasci aqui em Curitiba mesmo. É, morava com a minha mãe, e meus avós, né? Minha mãe e meu pai nunca foram casados, tá ligado? E acho que já começou aí algumas situações, né? Minha mãe, grávida de mim, descobriu que meu pai traía ela e tal, então já não teve nem noivado nem casamento. Já foi meio conflituoso e eu, do começo mesmo, eu nasci prematuro, então É, já teve uma situação que minha mãe perdeu a memória, então isso afetou bastante também a minha criação no começo, né? Minha mãe entrou em coma, perdeu a memória, então minha avó que criou mais eu, assim, né? Até minha mãe conseguir recuperar a memória. E aí eu tinha uma relação com meu pai bem distante, assim, eu via ele nos finais de semana e quando via, ele tava dormindo ou de ressaca, né, mano? Meu pai sempre foi alcoólatra, tá ligado? Então, o pouco que eu tinha de contato com ele era, era nos finais de semana, né, mano? Então, acho que é mais ou menos isso, né? A minha infância foi sempre indo da casa da avó pra casa da mãe, nesse rolê um pouco contato familiar, assim. E aí, com 9 anos, meu pai foi embora pra Salvador. Então, aí, se eu via todo final de semana, comecei a ver só a cada 3 anos, né, mano? Então, diminuiu ainda mais o contato e essa referência menos ainda. Entendeu? Então a infância tua foi bem turbulenta aí, né, cara? Pelo que você me falou, qual que foi a idade, assim, que você... Última vez que você viu teu pai, assim, com um pouco mais de frequência? Que eu via ele até os 9, Até assim, que os eu via ele nos 9. finais de semana. Aham, Assim, eu tinha uma. A minha família, de certa forma, tinha uma boa condição, assim, não passava muito perrengue, sim. mas essas coisas fazem falta, né, meu? A referência, a presença do pai, a referência e tal, né, mano? Na escola, essa parada de Dia dos Pais era sempre meio delicada, né? Que você fala, mano, meu Entendeu? pai não aparecia, mas aí com 9 pra 10 ele foi embora. Aí, contato quase nenhum, assim, bem pouco e hoje já não tem mais, né? Assim, eu sei onde ele tá, sei onde ele mora, mas ele não tem celular, tá numa situação bem delicada também de saúde, trabalho, então o contato é quase nenhum. Entendeu? E isso influenciou no que, assim, na tua vida? Se for pra você dizer um ponto, né, pelo que a gente vê aí na trajetória, um ponto negativo, né? Qual que é o ponto negativo, assim, que você vê a falta de um pai dentro do... Pai presente ali, né, dentro de um lar? Qual que é o ponto negativo que você vê? Eu acho que esse é o ponto, né? A falta da presença do pai, né, meu? Acho que Uhum. para uma família a referência do pai é bem importante, né, meu? Então eu tive pouca referência e o pouco que eu aprendi com ele, aprendi errado, né? Acho que todo mundo ensina algo pra gente, alguns ensinam o que fazer, outros o que não fazer, né? Meu pai me ensinou muita coisa sem querer, talvez ele nem saiba disso, nem tenha essa clareza, mas eu acabei virando alguém muito inconsequente, porque meu Aham. pai prometia, mas não cumpria, e alguém tinha que se virar, então eu fiquei alguém muito inconsequente no mesmo nível que ele, assim. Sem Entendeu? essa referência também, sem alguém para ter aquela palavra mais firme. Minha mãe tentou e minha mãe tem todo o mérito de tudo que ela fez, né, meu? Não condeno ela de forma alguma, mas sozinha era uma luta, né? Aham. E você tem mais irmão, Du? Tenho, tenho um irmão por par de mãe, tá ligado? Minha mãe, quando tinha 13 anos, engravidou de um outro cara, né? Uhum. É, e aí tem esse irmão, que esse a gente tem bastante contato. Aí em Salvador eu tenho uma irmã de 22 e tenho um irmão que tá no interior de São Paulo, de um outro casamento do meu pai, que tá com 15. Ah, entendi. Então, total, três. Três irmãos. Três irmãos. Aham. Massa. E hoje, qual que é a tua relação, assim, com os irmãos? É só com esse mesmo, mas por parte de mãe. Parte de pai, não tem relação.
Rede social, né? Troca ideia, Rede assim. social, Eu tenho Instagram e WhatsApp dos meus irmãos lá de Salvador, do interior de São Paulo, da minha irmã, eu tenho contato, assim. Pouco, né? A gente teve pouco contato pessoal mesmo, assim, de vínculo, então é só meio que um oi, ver como é que tá de vez em quando, mas contato mesmo com esse meu irmão daqui de Curitiba. Entendeu? E sem essa referência de pai aí, foi muita rebeldia na infância ali, adolescência, né? Não sei, 14, 13 anos aí, pelo que eu tô raciocinando aqui na linha do tempo. Foi um treta, como é que foi? Foi tenso, né? Na verdade, até os 12 eu ainda era meio quietinho, assim. Aham. Tinha essa coisa comportamental da inconsequência, né? Ser alguém meio abusado já, mas eu era menos turbulento, assim. Mas com 13 teve uma questão também, fui morar em outro bairro, né? Adolescência, você tá se descobrindo aí que grupo você faz parte, essa coisa da identidade, então aí foi rebeldia pura, muita briga com a minha mãe, muita briga mesmo, assim, claro, nunca agredi, assim, ela, mas com palavra, com certeza, machuquei ela pra caramba, né, aí eu era revoltado, acho que estourou essa coisa da ausência do meu pai, aí não ter alguém que desse uma palavra mais firme, minha mãe tentando, mas bem cansada já, né, minha mãe se virava nos 30 mesmo, vendendo doce na rua e tal, pra sustentar a gente, então acabou que eu aí já me envolvi com droga e eu só bagunçou ainda mais, né? Entendeu? Então você chegou a usar droga já na adolescência, assim. Sim, com 13 eu comecei a fumar maconha. Na real, com 11 eu comecei a fumar cigarro, com 13 eu comecei a fumar maconha, com 15 eu já tava fumando crack, né? Assim, Caraca. já foi tipo um atrás do outro e... Escola já era nesse tempo aí. Então, eu ia pra escola ainda, mas assim, ia pra ferver com os amigos, né? Não ia Aham. mais pra estudar, né? Assim, eu entrava na terceira aula, saía nas duas últimas, gaseava a aula pra caramba, só fervo com um amigo e aí foi ficando pra trás, né? Assim, reprovando e aí foi só interferindo até que... Ainda terminei ensino médio, mas terminei empurrando com a barriga mesmo, assim, só pra Entendeu? dizer que terminei. O ensino médio terminou no tempo correto ou Na real, com um ano atrasado. Eu um ano? reprovei uma vez. O resto, teve um ano que eu passei por conselho, assim, mas é que minha família tentou intervir bastante pra ver se eu passava, porque eu nem ia pra Uhum. escola, na real. Mas um ano só que eu reprovei, mas terminei. Sim, se parasse pra... Ah, o que você lembra? Eu lembro que minha família falou, você não vai fazer vestibular? Eu não fiz vestibular, porque, pô, nem pra terminar eu não tinha capacidade, de certa forma, quem diria, eu pensar num vestibular, concorrência e tal, Isso nem tinha o quê? tentei. 17 anos, mais ou menos? 17. Aham. 17. E a droga moendo. Moendo. Só piorando, né? Só cada vez me afundando mais. Antes no começo eu ainda separava, né? Fuma maconha e algumas drogas mais pesadas no final de semana, depois começa a ficar todo dia e aí só piorando, né? Internamento e só coisa ruim. Com 19 já fui preso uma vez, situação de Caramba. conflito em casa, dentro do condomínio, então a primeira vez, né? Mas assim, só piorando, né? Só a ladeira abaixo, na verdade. Nessa linha aí, você foi primeiro passou pelo internamento, depois você acabou sendo preso ou qual que Sim. foi a sequência? Sim. Com 18 anos eu fui primeiro internamento, eu fiz 19 dentro de uma comunidade terapêutica, 9 meses, né, tratamento e tal, mas eu achava que meu Aham. problema era só o crack, que eu Mas podia... era comunidade terapêutica assim, tipo, psicoterapêutica? Qual que era a linha de trabalho assim? Porque Então, existe mais de uma linha, né? tem várias, tem Tem várias. várias, né? Hoje eu acho que está bem mais desenvolvido, né? Trabalham essa ideia de equipe multidisciplinar, né? Psiquiatra, psicólogo, Uhum. médico e educador social. Quando eu fiquei era uma chácara evangélica, é, e naquela época acho que as melhores que tinham eram as comunidades terapêuticas evangélicas, que era quem estava fazendo esse trabalho quando pouca gente queria fazer, né? Uhum. Assim, fazendo do jeito que dava, claro, não tinha toda essa equipe multidisciplinar, mas era evangelho e trabalho e tentando restaurar o físico e trabalhar um pouco o espiritual nesse sentido, assim. E lá consultava com psicólogo, psiquiatra também ou era só. Não, não, Não? não, nada. Nada. Só se tivesse algum surto, alguma coisa nesse tipo, eles te levavam na unidade de saúde com um psiquiatra e tal, mas se não, era ali mesmo os educadores da chácara que tentavam dar um suporte, sabe? E foi efetivo pra você esse tratamento? Então, aquilo que eu me dispus a fazer foi, né? Assim, eu fiquei 9 meses limpo, aprendi bastante coisa, com certeza,
Mas como eu falei, eu achava que o problema era o crack, né? Aham. Eu parei de fumar o crack, e quando eu saí queria voltar a fumar maconha, tomar um gole, andar com a mesma galera e achar que ia ficar tudo bem, né? Que não Entendeu? durou muito, né? 4 meses eu já tava desandado de volta, assim. Caramba. Aham, pouquinho tempo. Então o teu erro você reconhece hoje que seria achar que poderia usar outras paradas, uma droga social, vamos se dizer, ou tomar uma cervejinha, Sim, algo nesse sentido. sim, sim. É tipo, achar que o problema era o crack só, né? Que eu tinha controle, sempre esse erro de, tô no Aham. controle, eu paro quando quiser, eu consigo. Até hoje, acho que a gente vai trocar uma ideia sobre isso depois, mas quando eu falo nas palestras e tal, eu falo que tem um tripé que o pessoal fala sobre sobriedade, né? Que é Uhum. mudar pessoas, hábitos e lugares. E eu não quis mudar nenhum dos três, na verdade, assim, né? Eu Ah, andava com as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, por consequência tinha os mesmos hábitos, né? Então não durou muito achar que eu tava no controle. Acho que é a maior mentira que a gente conta pra si mesmo, assim. E desse teu 19 anos aí, né? Você tinha 19 anos nessa queda aí. Quanto tempo demorou pra você se estabilizar? No tratamento você fala pra eu dar uma É, organizada. isso, não, no tratamento como um todo, né? Vamos Aham. pular um pouquinho aí, tipo, Dá o salto na história. com 19 anos eu recaí e tal, mas quanto tempo demorou pra você conseguir ficar bem? Nossa, eu fui ficar bem mesmo, acho que num conceito de saúde mesmo, pensando, né, o corpo, cabeça e tudo mais, eu fui ficar bem com 24 para 25 anos. 24, 25. Isso de um internamento pro outro, Aham. prisão e todas essas coisas, levante e cai, até, assim, E numa me... queda dessas aí acabou preso. Qual que foi a É, fita? a primeira foi logo na sequência do primeiro internamento, eu lembro que eu usava um tanto antes de me internar, depois de me internar eu usava pelo menos o triplo, assim, sozinho. Uhum. Me afundei bastante, e aí eu fui roubar dentro do condomínio que eu morava, Uhum. assim, engate de mangueira de Pra uso. incêndio pra uso, assim. E aí fui pego roubando, fiquei 1 mês e 1 semana naquela época, né? Que Uhum. mãe sempre fala, você for preso, esqueça que eu existo, né? Mas minha mãe foi a primeira a correr atrás de um advogado, tentar me ajudar e tal. Eu fiquei pouco tempo, né? Fiquei 1 mês e 1 semana. Mas aí, depois, com 22, aí eu fui preso, cometendo assalto já uma coisa mais pesada, né? E aí eu fui condenado, fiquei... Ele tava respondendo aquele BO lá ainda? Ou não? Já Tava, tava pago? tava respondendo o outro. O primeiro eu ainda respondia, teoricamente tinha que assinar todo mês, cumprir alguns termos, né? Eu Aham. ainda estava respondendo aquele e fui pego no outro, né? Então aí piorou a Aí somou situação. tudo e É, pagou no fechado daí. 11 meses e 19 dias. Caramba. Aham. Mas e aí, qual que é a experiência dentro da cadeia, mano? Acho que nem pra bicho, né? Assim, quando eu penso e as pessoas me fazem essa pergunta, eu falo que nem pra nenhum tipo de animal serve, assim, porque nos lugares que eu fiquei, né? Eu acho que eu não conheço todos, graças a Deus. Mas nos lugares que eu fiquei, é, você não tinha energia elétrica, final de tarde já escurecendo dentro da cela, você não sabe mais que horário que é, nem nada. Você só fica na expectativa de chegar a alimentação e, tipo, você não tem o que fazer, não tem uma prática que pro físico, pra sua cabeça, pra você dar uma esparecida, né? Não é porque você tá lá que, se a ideia é ressocialização, você teria que estar refletindo sobre o que você fez, né? Sim. Lendo, tendo algum tipo de trabalho, não tinha nada. Isso foi Só em que ano? 2000 e 2009 para 2010. 9, 10. Você acha que mudou alguma coisa de lá pra cá? Eu acho que Dentro do não. sistema? Dentro do que eu tenho acompanhado aí daquela época pra cá e, né, pela atuação profissional e tal, eu acho que em alguns aspectos ainda piorou, né? Alguns Piorou. lugares ainda piorou porque é, questão financeira, orçamento, previsão de orçamento, tem toda uma questão que eu acho que envolve é, interesse político para melhorar e eu acho que não tem, né? Na verdade, assim, a gente quer que o Uhum. problema saia da frente, né? A gente não quer tratar o problema, né? Então acho que a sociedade pensa muito dessa forma. Entendeu? E você ficou preso aqui em Curitiba mesmo. Piraquara, né? Piraquara. É, região Né? metropolitana aí, Aham. né? Fiquei ali Aham. em Piraquara, que as cadeias todas, de certa forma, são ali, né? Sim, Complexo penitenciário, aí fiquei ali, em duas ali, né? CT2 e aí na transferência fui pra colônia penal. entendi. E hoje, se fosse para você, né, você já respondeu que o sistema não ressocializa, né? Mas se fosse no teu ponto de vista hoje,
qual que é o primeiro passo que o sistema teria que tomar para começar a ressocializar as pessoas? Eu acho que teria que ter uma mudança de perspectiva de uma forma geral, né? Uma reforma do sistema prisional, né? Porque acho que dentro dos lugares que hoje no mundo dá certo, tem uma proposta de trabalho, né? Tem uma proposta de reflexão sobre o crime cometido, porque se a pessoa não pensar a respeito do que ela fez e o quanto isso é danoso para a sociedade, ela vai continuar fazendo, né? Muitas vezes porque é o que tem, né? Eu ouvi caras lá dentro falando, cara, é isso que eu sei fazer, eu não tenho uma profissão, não tenho nada, então se tivesse uma perspectiva de profissionalização, né, o cara sair com uma profissão, sair com uma outra perspectiva de vida, um norte, né, do que ele podia fazer para mudar, para não ter que voltar para a mesma prática que tinha, né, acho que esse seria um bom começo, e a estrutura de uma forma geral, assim, né, acho que se a pessoa for tratada por muito tempo como bicho, ela vai agir como bicho, né, não tem como, é meio Muita social, né. gente fala que a cadeia é a escola do crime. Você concorda com isso ou não? Eu acho que é real, assim, que eu conheci meninos que entraram ladrão de boné e se ele quisesse ele seria ladrão de banco, né? Assim, o envolvimento com o crime, é, você se aprofunda se você quiser, claro, né? Acho que Sim. cada um faz suas escolhas, né? Lá dentro também, há algo bem tendencioso nesse sentido, né? Você tá lá né, mergulhado naquilo, né? Mas tem muita possibilidade ruim nesse sentido, né? Então, pelo que eu entendo, tô entendendo aqui, dentro do sistema não tem uma separação muito pra, tipo, o cara tem um estilo de crime X pro Y, tipo, um crime mais pesado ou não, tipo, é meio misturado e ali o cara faz um network do mal ali, se o cara quiser, né, mano? Desse tipo. Acho que a única coisa que os caras fazem separação mesmo, que marginaliza, porque senão os caras matam, é estuprador e cagueta, assim, né? Os caras X9, né? Mas tirando isso, todo, todo cara que tá lá dentro é respeitado, indiferente do crime que cometeu. Se ele roubou um boné, se ele roubou um banco, se ele é traficante, é a postura dele lá dentro que vai fazer se ele é digno de respeito ou não, né? Então, se caminhar como homem, vai ser respeitado, né? Não O importa o que que é você fez. caminhar como um homem dentro de um presídio? Eu acho que isso devia ser para a sociedade como um todo, assim, né? Que é a palavra e a integridade da pessoa, né? Acho que apesar de tudo ser quase que uma incoerência, você parar para pensar nisso, os caras preocupados com a palavra e com a integridade lá dentro, sendo que cometeram muitas coisas aqui fora, lá é o que você tem, né? É só palavra. Você não tem um cartório para você assinar e falar, não, não, aqui ó, vale-me, né? Esse documento faz que vale o que eu tô falando. Então é a tua palavra e a sua postura íntegra mesmo, em tudo. Ser íntegro, né? Ser reto em tudo que você sabe, dentro das normas que tem. Claro que não são as mesmas aqui de fora, né? Sociedade, mas valoriza muito essa ideia de integridade, sabe? Eu acho que se a sociedade valorizasse mais isso, talvez algumas coisas não tivessem naquele ponto, né? Entendeu? Pô, cara, é muito doido, né? Porque às vezes a gente olhando de fora, assim, parece que o sistema prisional é algo realmente esquecido, né, cara? Muito pouco se toca nesse assunto, no quesito de querer resolver o BO, né? Porque os caras parece que deixam o negócio de lado e, deixa os caras lá e a sociedade muitas vezes é, quer prender o bandido, mas eu, do meu ponto de vista, vejo que esse ciclo tem que ser quebrado, né, irmão? Sim. Com a ressocialização, assim como você falou, né? E o que você acha, assim, cara, da sociedade recebendo um ex-presidiário que, poxa, resolveu caminhar pelo caminho correto, mesmo com toda essa diversidade lá dentro, falou, não, cara, eu vou sair, mas eu quero estudar, eu quero, vou contra todos os índices aí, eu quero realmente buscar o melhor pra mim. Como que a sociedade recebe esse cara? Mesmo que o sistema, assim, o sistema fez de tudo pra marginalizar o cara. Mas o cara, ele, sei lá, deu uma virada de chave na cabeça dele que ele quer. E ele sai obstinado mesmo. Como que é aqui fora, pra quem sai? Então, acho que eu posso falar bem assim disso, até porque eu tive lá dentro, né? E não por ser melhor que ninguém, mas eu fiz essa opção, né? Falei, cara, tudo que eu fiz de errado me trouxe até aqui, né? Então, se eu continuar nessa linha, eu acho que não tem muito futuro. Então, eu tentei me envolver o mínimo possível com o crime de uma forma geral lá dentro, assim, né? Tentei andar o mais sozinho possível e tentar ler bastante, apesar de tudo o livro entrava, então tentei ler muito e não me envolver muito e sair nesse sentido, focado. Falei, cara, eu preciso viver direito, né? Tô vivendo errado até agora, não tá dando certo,
Mas aqui fora, acho que como é que recebe? A sociedade, se pudesse, ela nem recebia, né? Assim, para conseguir emprego, eu tive vários empregos, na verdade, que quando descobriram que eu tive esse passado, me mandaram embora. Mesmo depois de um tempo. Menos depois de um tempo. Tem um lugar que eu trabalhava, já tinha cumprido tudo isso, já não precisava responder processo nenhum mais. Eu já trabalhava lá um ano e no sentido de competência eu era um profissional competente, dei resultado, né? Tudo que se esperava de mim enquanto pessoa e profissional eu fiz, mas quando souberam do meu histórico, logo menos de um mês pra frente mandaram embora. Me desligaram. Caramba, mano. Então, acho que a sociedade, ela, se ela pudesse, ela não acolheria, não receberia, né? Assim, ela recebe com muito preconceito, pessoas que mudam a forma de tratar. Tem gente que me conhecer, não sabe da minha história, troca ideia, conversa, tudo bem. Se eu citar essa parte da história, muda. Tem gente que muda e nem conversa mais. Então, acho que isso tem muito preconceito ainda, né? E como que você lida com isso, cara? Tipo, com essa opressão, vamos dizer assim, né, emocional? Porque eu vejo como uma opressão, né, mano? Tipo, pô, eu tô de boa tal, mas só porque o cara sabe que eu cometi um erro, me arrependi, tô caminhando pelo correto um tempo, eu sou taxado de vagabundo mesmo e, sei lá, de repente não entra mais na casa do mano, já não senta na mesma mesa. Como que você lida, cara, emocionalmente com isso, né? Quando isso acontece, cara? Então, teve dois casos, esse que eu citei, mais um que eu fui desligado da empresa por causa disso. Aham. Uma grande oportunidade de trabalho que estava certo, só faltava fazer exame admissional para entrar, né, num lugar que eu queria muito trabalhar e quando descobriram também não me contrataram, isso abalou muito na época. Me abalou muito, há 4 anos atrás mais ou menos eu estava entrando num processo depressivo, porque era isso, eu falava, cara, eu tô fazendo tipo tudo que eu posso, né, o melhor possível e ainda estava colhendo muita coisa ruim ainda, consequência disso tudo lá atrás, né? E eu falei, pô, eu não tô mais fazendo coisa errada, né? Sim. Então eu estava entrando no processo depressivo, acho que abalou muito emocionalmente, espiritualmente. E hoje eu faço terapia, né? Faço acompanhamento psicológico a cada 15 dias, tem me ajudado muito, assim. E claro, congregar, fazer parte de uma igreja, uma comunidade, me ajudou muito, assim, ter pessoas que me apoiam de todas as formas possíveis, assim, um grupo de pessoas que tá lá, né? Acho que a gente pode contar, né? Da hora, mano. É, mas eu vejo que é uma neurose, né, mano? Que tem que ser tratada aí com frequência, né? Tem que ter uma manutenção. Você mesmo já falou, né? Cada 15 dias faz terapia. Tem um monte de gente que faz terapia, né, cara? Eu acho muito da hora. Mas por um trauma como esse aí, realmente tem que ter um acompanhamento, né? Sim, sim. Porque senão você vê isso como um gatilho, uma porta, ou talvez algo assim pra você voltar a usar droga, ou não entende dessa forma? Então, já foi, acho que já foi um gatilho. Antes de eu começar a terapia, já foi um gatilho, né? Acho que isso contribuiu para a recaída e para processos bem ruins que eu passei de novo. Mas hoje, com a terapia e com o grupo que eu caminho hoje, com as pessoas que eu tenho como amizade, né? E claro, acho que você é um dos caras que faz parte do meu ciclo de amizade, são saber dessa importância, né? Dessa manutenção, assim, de que não é mais um gatilho, mas é uma área que tem sempre que estar cuidando, né? Assim, tem Entendi. sempre que estar dando uma atenção devida para porque senão ela vai pesar de alguma forma, né? Entendeu? E Du, depois que você, assim, cara, você decidiu caminhar pelo certo aí, né? Saiu do presídio, falou que leu bastante lá dentro. O que que você leu lá, mano? Acho que eu li todos os livros possíveis, assim, desde romance, autoajuda, muita coisa. Li muita coisa. Eu li, acho que em 11 meses eu li mais ou menos 37 livros. Caramba, e E você já lia antes ou não? então, na minha infância, minha mãe sempre cobrou muito a leitura e escrita, então ela, acho que se eu devo a ela o gosto pela leitura, então eu lia, mas não tanto, nunca tinha lido tanto na vida. E a Bíblia eu li em 4 meses, né? Uhum. Eu tinha uma Bíblia que eu acho que eu nunca tinha mexido, assim, tava lá, e eu li a Bíblia em 4 meses, assim, inteira. Falei, caraca, comecei a estudar e tentar querer entender mais, então acho que isso fez bastante diferença, assim, sabe? Mas leitura mesmo, livros eu li de todos os tipos possíveis. Fora a Bíblia, tem um que te marcou nessa tua jornada aí dos 11 meses? Tipo, um que você fala assim, cara, esse aqui é ouro. Fora a Bíblia. Cara, A Cabana, eu acho que é um livro que me impactou muito. Depois poder ver o filme, assim, eu acho que marcou por uma perspectiva que acho que desconstrói muita coisa, né? Sem debates teológicos, mas o conceito de uma forma geral, assim, trouxe, me impactou muito, uma perspectiva
de Deus com outros olhos, assim. Eu lembro que eu tinha Deus como um velho carrancudo que me batia quando eu errava, né? Assim, Aham. isso me ajudou a desconstruir isso. Eu acredito que eu só tenho que lembrar o nome certinho. Se é Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Augusto Cury. Eu acho que esse livro também, eu nem sonhava em ter minha filha ainda, mas fez ter uma perspectiva dessa importância da paternidade, da liderança para o ensino. Então isso me ajudou pra caramba. Acho que esses dois que mais marcaram, assim, depois da Bíblia. Da hora. E depois que você saiu de lá, daí você veio pra sociedade, buscando se ressocializar aí, qual que foi os primeiros passos, mano? Então, fazer um currículo, correr atrás de emprego. Qual foi o primeiro trampo? Qual foi a primeira É, porta que você bateu? auxiliar. Cara, eu fui numa lanchonete na Marechal, esquina com a 15 ali. Hoje não tem mais, mas eu cheguei batendo na porta mesmo. Falei, preciso de um emprego. Antes disso eu já tinha trabalhado no Habib's uns dias, assim. Então tinha uma Uhum. certa experiência com lanche. A mulher me deu uma oportunidade, eu trabalhei uns dias ali. Depois fui trabalhar com auxiliar de logística, né? Aí Uhum. consegui um trampo também, me deram uma oportunidade. Acho que esses foram os dois primeiros, assim, que eu trabalhei. Mas no segundo já de logística eu já comecei a trabalhar demais e esquecer do resto, né? De Entendeu. manutenção, amizade, conversar um pouco, ter relacionamentos saudáveis e também que impactou em recaída e coisa ruim. Depois que você passou então essa caminhada no presídio, você recaiu de volta. Recaí. Eu saí em agosto, em novembro, final de novembro eu tive uma recaída, tentei levantar, dezembro de novo, fiquei dezembro e janeiro bem, aí janeiro eu tive uma recaída monstra, assim, acho que a pior da vida. Que daí antecedeu o meu último internamento, assim, que daí eu fui arrebentado mesmo, assim, acabado. E Uhum. aí fui decidido a fazer diferente do que eu tinha feito até aquele momento, né? Não era só o crack, não era só a maconha, era entender que eu precisava mudar de vida de uma forma geral, assim. Precisava aprender a viver. Eu saí de casa pensando que eu precisava aprender a me amar, porque minha esposa, hoje minha esposa, né? Na época era minha namorada, eu lembro que ela falou uma frase que me marcou, assim. Que eu tinha acabado de chegar da recaída, assim, 14 dias usando droga. Ela falou, cara, não me importa o que você fez, o que você deixou de fazer, importa que você esteja bem, que você cuide de você, porque eu te amo e eu não consigo ser feliz se você não estiver bem, então eu preciso que você cuide de você. Aquilo pra mim foi um baque, na verdade, que eu esperava ser xingado, talvez que ela me batesse, sei lá, assim, aquilo chegou a me constranger, assim, de muito amor mesmo. E aí eu falei, poxa, eu preciso aprender a cuidar de mim, né? Eu preciso aprender a me amar, né? Autoestima, eu preciso saber o que é isso e viver. Que foi que daí que eu fui pra uma chácara, uma comunidade terapêutica de novo, com outra perspectiva, né? Não Entendeu? era, né, só o problema, era mudar de vida mesmo. Uhum. E nessa caminhada aí, eu sei que você começou a estudar, né, mano? Como é que foi? Sim, por insistência da minha esposa, eu tava na comunidade terapêutica, então eu cumpri meu tratamento, daí comecei a ajudar na coordenação. E aí tá nessa área social, né? Eu comecei a Aham. entender que era o nome do que eu fazia era educador social, né? Entender essa parte profissional. Eu comecei a estudar primeiro cursos de prevenção às drogas, né? Em Curitiba eu comecei a buscar e tal. O meu pastor na época também me orientava em alguns cursos até para fazer melhor o trabalho que fazia já na comunidade. E minha esposa insistiu muito para que eu fizesse o Enem, né? Aham. Amor, faz o Enem, faz o Enem. Eu acho que pode dar boa, né? Faz o Enem. E no primeiro momento foi por insistência dela mesmo, assim, eu fui fazer o Enem só pra tipo, tá bom, né? Tá bom, vou fazer. E, né, eu acabei tendo uma nota muito boa, assim. De novo, o mérito da minha mãe, assim, eu escrevia muito bem, ainda tento, né, praticar. Mas eu tive uma nota muito boa na redação, então eu ganhei 100% de bolsa pra fazer serviço social na PUC, né? Caramba. E era esse curso que você queria mesmo? Na real, quando eu pensava antes, moleque, algumas coisas assim, até aquele momento acho que eu ainda pensava em letras. Até eu fazer o Enem, eu pensava em letras, por gostar de escrever e tal. Falei, vou fazer letras, né? Acho que é essa área aí. Mas como eu já estava na área social, minha esposa falou, você vai fazer letras pra quê? Você já tá na área social, porque você não tem serviço social. E a minha pastora na época também falou, por que você não tem serviço social? Eu falei, pô, acho que as pessoas têm importância na minha vida e estão dando uma opinião relevante, então acho que é isso, né? Vou fazer serviço social. E aí acho que na primeira semana eu descobri que era isso mesmo que eu queria fazer da vida, assim, tipo. E você conseguiu se formar no tempo correto? Qual que foi? Sim, me formei. é, Me formei certinho, né? Dentro dos 4 anos da graduação. Consegui ganhar curso de extensão na época ainda também. Fiz paralelo ao curso, eu fazia um curso de extensão, empreendedorismo social e negócios sociais. Isso É, por bom comportamento, qual que é? Boas notas? eu da minha turma eu fui dentro
entre os 5 melhores da turma, assim. Caramba, mano. Tava Parabéns, entre, da hora. Tava entre os melhores. Quase desisti no começo. Primeiro semestre eu quase desisti porque a galera toda vindo embalada do ensino médio, a grande maioria, né? Sim. Estudando a milhão, tudo fresco na memória. Eu tava 10 anos sem estudar e, para além de sem estudar, usando droga, né? Sim. Acabando com o meu cérebro, assim. Então, sistema nervoso e memória não existia, né? Assim, então, memorizar os livros e acompanhar o ritmo da turma no primeiro semestre, eu achei que eu não ia dar conta, assim. Eu falei, vou desistir, assim. O que te fez permanecer? Família e essa comunidade que eu falo hoje, né? Pessoas, igreja, amigos, tipo, incentivando. Família, né? Minha esposa, minha avó principalmente, assim. Não, você vai dar conta, vamos. Eu, né? Até pegar no tranco, assim, mais ou menos, e dar certo, né? Assim, continuar. E aí, sim, eu fui um dos destaques da turma. Né, estudei, porque eu gostei muito, né, então eu estudava algo que eu gostava muito, né, então eu me dedicava porque era isso que eu queria fazer, né, assim, acho que essa foi a coisa, assim, eu fui ajudado e eu falava, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar os outros, né, e se isso é profissão, é aqui que eu vou focar, então, né, se um dia alguém acreditou em mim, agora eu quero acreditar nos outros, né, eu lembro que uma frase que eu ouvi no comecinho da caminhada, assim, na comunidade, o cara falou, cara, se ninguém acreditar em você, eu acredito, cara. Se ninguém mais acreditar em você, eu acredito. Enquanto tiver fôlego, eu tenho esperança. E aquilo marcou minha vida, assim. Falei, caraca. Tipo, porque ninguém, naquela época, nem eu mesmo acho que acreditava em mim, né? Tava num processo bem ruim ainda, né? Então, isso me marcou muito e é mais ou menos o que eu tenho como lema de vida, assim. De falar, não, enquanto tiver fôlego, eu vou acreditar e vamos tentar, né? Da hora. Você sempre vai... Você tem isso contigo. Acredita que sempre existe uma nova oportunidade pra alguém. Certeza. Enquanto tiver fôlego, eu tenho esperança, né? Eu conheço pessoas que mudaram de vida num 17º internamento. E eu penso, cara, se alguém desistisse no 16º, se ninguém desse a 17ª oportunidade. Pô, imagina, acho que hoje o cara não seria um pai de família que é, a pessoa que é, a referência pra sociedade. Então, enquanto tiver fôlego, a gente acredita, né? E o que faz, será, mano, as pessoas, a sociedade ou alguém desistir de alguém? Então, acho que a sociedade, ela se fechou muito de uma forma egoísta, assim, cada um tem vivido construindo seu castelo e tentando se proteger, né? Acho que tem muito medo na sociedade de muita coisa e a gente vai construindo muros mais altos e vai se isolando ao invés de se conectar, né? E aí qualquer um que possa colocar em risco isso ou tirar um pouquinho do meu, acho que as pessoas veem isso como um risco, né? Elas veem isso como uma insegurança, uma vulnerabilidade e aí acabam se afastando e aí não tem como, né? Pessoas sozinhas elas não conseguem, né? Então acho que desiste dos outros porque talvez um dia desistiram dela também, em outras áreas, em outros aspectos, pessoas que não veem isso como uma possibilidade, sabe? Dá pra ver que, né, levando toda essa tua ideia aí, parece que a gente vive realmente numa sociedade traumatizada, né, irmão? Sim. Mesmo tendo financeiro estabilizado, ou seja lá o que for, né, mas de alguma forma tem algum trauma, né, porque não sei o que leva alguém, de repente, né, até eu mesmo, não acreditar em alguém, né, mano? Que pode realmente existir uma nova oportunidade, alguma coisa nesse sentido, né? Verdade. Hoje, até os estudos falam que talvez a sociedade mais frágil emocionalmente é a nossa, né? Assim, não no sentido Brasil, mas essa geração, a nossa geração pra frente, é muito problema emocional, né? Que é muito trauma, é resultado de muito problema. Se a gente fizesse um resgate histórico, assim, pensando o que é a nossa sociedade vindo pós-Segunda Guerra Mundial, só pra gente não ir muito pra trás, é um problema atrás de problema, né? Pessoas que cresceram sem o pai, aí gera um outro problema, que ele cria os seus filhos com outro problema, e a gente foi cobrindo os problemas ao invés de lidar com os problemas. Acho que a sociedade historicamente vai fazendo isso, e aí a gente tá no que a gente tá vivendo hoje, né? A galera muito fechada, cheia de trauma, com muitos problemas emocionais. Acho que nunca se falou tanto sobre depressão, sobre crise de pânico, ansiedade, como a gente vive hoje. Então, eu acho que é também isso, né? Gente que nunca teve alguém que acreditou nela, muito trauma de infância, também acho que resulta nisso, e a gente é uma sociedade frágil como é hoje, né? Sim, entendi. E depois começou a atuar como na tua profissão aí, em qual foi teu primeiro emprego, assim, atuando realmente na tua profissão, na tua formação? Então, na formação ainda, eu tive a oportunidade de entrar numa ONG, né? Trabalhando serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né? O que antigamente chamava de contraturno. Aham. E aí com crianças e adolescentes, né?
E na igreja eu também já ajudava com as crianças e adolescentes da igreja. Então, juntou as coisas, e aí no processo formativo eu tive essa oportunidade profissional, entrei achando que era educador, virei coordenador da ONG, trabalhei um tempo lá, ainda não estava formado, mas eu já trabalhava na área, então, né? Assim, Aham. então já foi uma ótima experiência, e de lá para cá, acho que eu tenho trabalhado com criança e adolescente nesses últimos 10 anos, né? É, na coordenação de instituições ou como educador social, como assistente social, sempre trabalhando focado em criança e adolescente, né? E essa ONG era como? Como que era o modelo? Era aqui em Curitiba, a pessoa deixava o filho lá de tarde, de manhã, qual que é o modelo? Como que era? Então, a ONG é no Uberaba ali, Jardim Caraí, na quebrada mesmo, assim. Eu, eu conheci pelo Facebook, fui fazer entrevista e tal, conheci o projeto. Então, as crianças que estudavam de manhã iam à tarde, o pai fazia uma matrícula lá, né? A gente disponibilizava 60 vagas gratuitas para a comunidade. Então, claro, por ordem de inscrição, sempre tinha lista de espera, mais gente do que vaga, Uhum. mas a gente fazia o que podia. E as crianças estudavam, né, no contraturno da escola, né? Estudava de manhã e à tarde, estudava à tarde e à de manhã, e aí a gente tinha atividade lúdica, esportiva. Eles traziam um esporte que até lá eu nunca tinha ouvido falar, não sei se já conheceu, é floorball. É quase um Cara, hóquei, não conheço. mas hóquei é de patins, com aquele disquinho, floorball é de tênis mesmo, com uma bolinha de plástico, e é um esporte, tem competição nacional, eles Caraca, investem, tem um time da ONG que participa dos campeonatos, isso ajuda bastante. Dentro da ONG tem um espaço que eles chamam de um coletivo Coca-Cola, que é uma parceria da instituição, que trabalha também a empregabilidade dos jovens. Então a gente uhum. trabalhava essas áreas com os jovens lá dentro, assim, então era uma referência para a comunidade, né? Um espaço de referência para a comunidade. Da hora. E essa ONG era mantida pelo que, assim, doação? Qual que é? Ou Então, tinha alguns patrocinadores, padrinho? Como é que é a fita? acho que um pouco de cada, né? Um Acho que pouco de cada. normalmente hoje a realidade da maioria das ONGs é ter um pouco de doadores diretos, assim, pessoas que apoiam o projeto como pessoa física e Uhum. acreditam na ideia. Tinha alguns doadores de fora do Brasil, assim. Tem uma instituição de fora do Brasil que ajudava as crianças, não a instituição, né, direto. Eles doavam financeiramente um valor para crianças específicas para comprar material, mochila, Uhum. uniforme. Como se fosse um Um apadrinhamento mesmo. apadrinhamento Aham. internacional, assim, né? E um pouco com a Fundação de Assistência Social de Curitiba, né? A FAS. E Uhum. aí recebe um valor per capita por criança, mas hoje eu não sei como é que tá, mas na época esse valor não cobria o gasto, né? Que você Sim. recebia por criança não cobria o gasto. Então por isso que tinha parceria com empresa, parceria com quem pudesse, campanha para arrecadar de alguma forma, para sempre conseguir tá fazendo um trabalho melhor, né? Esse projeto de contraturno, assim, mano, é sempre. Qual que é a tua visão? É do contraturno? É algo importante para a sociedade? O governo deveria investir mais? Ou as empresas investirem mais? Qual que é a tua visão para contraturno, para realmente estar nesse lugar onde, né, que você falou, pô, tinha 60 vagas, mas tinha uma fila imensa de espera. Então a demanda era muito grande, né? Sim. E como que é a tua visão hoje, né, cara, como profissional da área, olhando assim, fala, pô, se tivesse mais contraturno ia dar mais acesso, ia ser melhor. Quem que talvez deveria fazer isso? O governo, a igreja, a instituição? Como que você vê? Cara, eu acho extremamente importante que se você parar pra pensar de uma forma bem básica, a gente tava tirando a criança da rua, de alguma forma. Porque os pais trabalham o dia todo, a criança vai pra escola de manhã, de tarde ela ia estar na rua. Uhum. E eu, por experiência e acho que a galera que a gente conhece, os nossos, né, as experiências de vida que a gente já teve, sabe que a rua ensina nem sempre que é melhor, né? Assim, Sim. a tendência da rua acaba sem uma orientação de alguém de referência da comunidade, né? Não tô falando mal da rua em si, né? Acho que as comunidades têm muita potência, mas que alguém mostrando o caminho e conduzindo ajuda muito, né? Então, hoje a gente pensa o skate como esporte olímpico, né? Pô, Uhum. na comunidade o skate é comum, né? Mas quem é que vai auxiliar a criança no começo, mostrar, dar um skate hoje? Hoje tá caro um skate, né, meu? Se a gente parar pra pensar quem é que vai investir nesse começo, mostrar que isso é uma possibilidade. Então, esses projetos de contraturno, as ONGs, né, o terceiro setor hoje faz um trabalho extremamente importante. E eu estou em alguns grupos de Curitiba, até sei que tem alguma polêmica nesse sentido,
de que o governo não tem ajudado como deveria já, né? Assim, que a gente fala terceiro setor já é tipo o Estado terceirizando aquilo que ele devia estar fazendo, né? Sim. Essa é a base, assim, né? A sociedade fazendo o que o Estado devia estar fazendo e o Estado não dá conta. Então, a sociedade está fazendo, de alguma forma se organiza, né? Por isso, organizações, terceiro setor e tal. E aí, se virando com todas as possibilidades, né? Financeiras. Então, as empresas, eu acho que se elas olhassem para essas instituições com esse olhar de investimento, né? Porque até para mim, quando eu comecei a trabalhar com criança e adolescente, eu ficava pensando, pô, acho que é fora do público que eu imaginava trabalhar, que era com pessoas com problema com dependência química. Mas quando eu pensei que se a gente investisse na juventude, na adolescência, nas crianças, talvez evitasse que os caras tivessem problema com dependência química, é um trabalho de prevenção, né? Então você está tirando as ruas para vários riscos que a rua oferece e está mostrando caminhos, né? Possibilidades, assim. Então, pô, muito doido, hein, mano, essa parada, né? Quando a gente pensa em governo, terceiro setor, tudo isso, né, cara, é assunto pra desenrolar uma pá, né? Sim, tem pano pra manga aí pra gente conversar. Mas é aí, cara, na tua visão, assim, falando em drogadição, né? O que você vê hoje, cara, como talvez uma solução pra diminuir a droga ou pra que ela, sei lá, talvez até nem exista, né, cara? Essa é uma utopia, na real, né? A gente queria que não existisse, na verdade, né? Mas acho que é bem complexo. Acho que até a gente, enquanto sociedade, pensa nesse problema e a gente quer soluções simples, né? Para problemas imensos. E que não é uma coisa só ou outra, né? Se a gente falar, educação melhorar, acho que isso não vai acontecer. Ah, não, se tiver esporte, talvez não tenha. Mas acho que o ser humano tem em si muito de corrupção mesmo, né? Assim, na sua natureza, assim, meio tendenciosa ao erro, assim. Então, eu acho que busca os caminhos mais fáceis, né? Acaba tentando dar jeitinho, o brasileiro então um pouquinho mais, né? Então, acho que isso acaba que interfere bastante. Mas eu creio muito que a educação e o esporte são potências para fazer mudança nisso, né? Um modelo educacional que trabalhasse mais potencializar talentos, né? Porque hoje, assim, a gente aprende coisa na escola que não vai usar nunca, né? Você acha que o sistema de ensino hoje tinha que ser reformulado, talvez? Eu acho que o que eles estão começando a fazer agora com essa reforma do ensino médio, sabe? E eu acho que só que o problema é esse, as crianças têm essa escolha, né? O ensino médio hoje nessa reforma, a criança traça um caminho curricular que ela quer, né? Com base num projeto. Só que ela chegou nessa idade sem base para fazer essas escolhas. Ah, sim. Então, se ela tivesse isso trabalhado desde pequena para fazer boas escolhas, que tem a ver com personalidade, habilidades, não tem como. A gente entende que as crianças têm um perfil para algumas áreas mais específicas que, se alguém vai trabalhar com artes, por exemplo, ela não precisa saber Teorema de Pitágoras. Ela pode saber a matemática do dia a dia, financeira, né? Isso ser ensinado na escola, daí a gente chega na vida adulta e acaba se batendo com coisas básicas que não foi ensinado na escola e coisas que a gente aprendeu que nunca vai usar, né? Então acho que isso ajudaria muito essa perspectiva de potencializar talentos. Você percebe na criança habilidades para uma área e focar nisso para que ela possa fazer boas escolhas para esse caminho, sabe? E aí, claro, esporte, pô, acho que quando a gente olha para países bem desenvolvidos, esse é um nicho, né? Esporte. Na faculdade, o quanto isso faz diferença. E não só o futebol, por exemplo. O Brasil foca no futebol, mas se a gente olha hoje qual que é a porcentagem dos jogadores de futebol que ganham mais que 10 mil. É menos de 3%, mais ou menos. As últimas vezes que eu vi era isso, assim. E aí a galera quer... Quantos tem oportunidade? Quantos na quebrada que a gente conhece que jogam muito bem? Mas quantos desses que jogam muito bem vão ter a oportunidade de mudar de vida e mudar a vida da própria família, essa realidade jogando futebol? Então a gente tem outras possibilidades, outros esportes, né? O skate que a gente falou. Acho que tem muito esporte que poderia ajudar muito, que faz sentido para a molecada, né? Que tem essa proximidade. Que eu não diria, por exemplo, golfe hoje, que eu acho que é uma coisa muito distante, né? Assim, de uma outra classe que joga, né? Não que a molecada não possa jogar e não seja boa, mas acho que coisas que são mais próximas da realidade da molecada, né, meu? Então, eu acho que isso ajudaria muito para evitar esse envolvimento com droga. Entendi, cara. Quando você falou golfe aí, me veio um filme na cabeça, né? Tipo, como que o golfe vai chegar na quebrada, né, mano? O tênis, esses esportes que hoje são mais elitizados, Sim, né?
Sim, Eu acho que realmente tem um paradigma aí a ser quebrado, né, cara? sim, A respeito do acesso, né? E aí a gente volta lá naquela ideia, né, da sociedade realmente querer abraçar um pouco sim. esse lado social e realmente uma inclusão, né, cara? É, porque eu penso que se a sociedade pensasse nisso, eu gosto muito de uma música do Emicida que ele fala assim, ó, as histórias contam que vocês só notam as crianças depois que elas aprontam. E essa é uma realidade da nossa sociedade, né? As crianças, quando estão dando problema, querem diminuir a maioridade penal porque quer prender as crianças, né? De certa Uhum, forma, mas ninguém focou nela na infância e dando outras possibilidades, investindo, não vendo isso como gasto, mas como investimento de prevenção para um futuro melhor, né? Para as crianças e para a sociedade, né? Porque se eu invisto nas crianças, ela tem um bom futuro, são menos pessoas à margem cometendo crimes, então eu acho que isso é um processo de prevenção, né? E aí, até algumas instituições pensarem nessa inclusão, né? De falar, sim. pô, vou levar esportes que as crianças não conhecem. Eu lembro que eu Uhum, trabalhei numa instituição uma vez e aí tava dentro da didática do encontro, que ia trabalhar com as crianças, Romero Brito. Tipo, é um cara de referência, não tem como negar. Assim, quase uhum, todo mundo que eu conheço hoje já ouviu falar, pelo menos. Mas eu lembro que daí eu brinquei com as crianças, mostrei a foto dos quadros do Romero Brito e perguntei quantas de vocês já viram algum quadro desse? Nenhuma levantou a mão. E eu mostrei os grafites da quebrada. Falei, uhum. quantas de vocês já viram isso aqui, ó? Ah, tem no meu bairro. Não, ali ó, tem. Então, essa proximidade que é a arte também, que pode caminhar para um dia ela ser uma artista como Romero Brito, também eu como bons grafiteiros que a gente tem em Curitiba, que hoje vivem de uma coisa que você traz proximidade e inclusão, né? Uhum. É muito louco, né, cara? Se a gente pensar que se a sociedade se misturasse um pouco mais, alguns problemas aí saíam no meio do caminho, né? Sim, sem nem tanto esforço assim, É, né? Com outras áreas focadas, você acabava que alguns problemas iam ser erradicados meio que de uma forma isso, mais fluida, né? da hora. E me diga uma coisa, do hoje você atua como na tua área, como que tá você hoje? Então, hoje eu atuo como assistente social num projeto que é uma república. Então, a gente acolhe jovens de 18 a 21 anos que tiveram instituições de acolhimento, antigos orfanatos, né? E Uhum. que chegaram aos seus 18 anos e não foram adotados e não têm a oportunidade de voltar para a família, né? Por Sim. questões de que a família ainda não mudou. Muitas vezes a família continua na mesma situação, continua com a questão da drogadição, continua com violência e negligências, então não tem como essa criança voltar e ela vai ficando no abrigo, né? Na instituição de acolhimento. Então, mas quando completa 18 anos ela tem que sair por Uhum. lei, né? Então a gente acolhe esses jovens que não tem para onde ir na nossa república, daí dá essa moradia, né? E aí uma orientação financeira, educacional, e aí eu como assistente social ajudo nessa parte dos encaminhamentos sociais dos jovens hoje, né? E isso é custeado por quem? Hoje por nós enquanto comunidade, assim, enquanto igreja e pessoas que acreditam no projeto, assim, hoje não tem Uhum. nenhuma doação direta do governo, algum patrocínio ainda, né? A gente está nesse processo de regularização, assim, que é bem burocrático também. Acaba que né, algumas vezes dá vontade de desistir no caminho de se regularizar, porque é tanta burocracia que você fala, não, do jeito que eu estou fazendo a gente faz acontecer, né? Tá fazendo acontecer, a gente tem hoje a nossa instituição vai fazer 3 anos e tá vivendo, né? A gente tá Tem fazendo um quantos serviço de alunos lá qualidade. hoje? Hoje tem 4 jovens. A Quatro. gente atendeu, assim, nesses 3 anos, mais ou menos uns 30 jovens já, assim. E aí, encaminhados para o mercado de trabalho, uma saiu para casar, né? Ah, vou me juntar com o menino, vou alugar uma casa, hoje tem um bom emprego, né? Então, isso é legal de você ver que o trabalho deu certo, né? Assim, Uhum. tá indo para um objetivo que era isso, né? Conseguir se firmar na vida e caminhar, né? Mas esse processo às vezes é cansativo de falar, poxa, você vai no cartório, falta uma coisa e volta e vai na fase, várias situações que te desgastam muito, assim, enquanto instituição, que com as parcerias que a gente tem hoje de pessoa física, né? Pessoa doando direto e ajudando, às vezes doando parte do tempo. Um Uhum. psicólogo que não vai doar financeiramente, mas ele pode ir lá 1 hora por semana e dar um apoio pro jovem, né? Que tem muito trauma, chegou nessa idade cheio de trauma, então a gente tem conseguido sobreviver nesse sentido. Entendi. Pô, muito doido, hein, cara? Mas e assim, aqueles que não conseguem chegar lá com vocês, cara, o que acontece com esse jovem, mano? Então, Com 18 anos, vai pra onde? Sai como? é, assim, a gente sabe de alguns que voltaram pra rua, né? Literalmente, pro bairro que morava, não pra própria casa, porque não tinha condição. Os que tentaram voltar
para a própria casa tiveram uma situação de violência de novo, só que agora, no sentido legal mesmo, a proteção é outra, né? Até os 17, enquanto criança e adolescente, a lei, o Estatuto da Criança tem uma incidência muito maior no sentido de proteção, e aí com 18, a sociedade entende que você tem 18, tipo, Você vida que sabe, segue, você sabe se sabe virar, tomar né? Sabe se virar, tipo, ó, vida só vai, né? Então, levanta e anda, né? E aí muitos acabam, de novo, voltando para a realidade que tinham, quando não pior, que se envolvem com crime ou às vezes não tinha nenhum envolvimento com droga, era a família que tinha, esse jovem volta para a comunidade, ele acaba se envolvendo com droga, com crime, e aí vai fazer aquele ciclo que a gente comentou também, né? Algumas coisas que não quebram o ciclo e você volta para a sociedade de novo tendo alguns problemas, né? Caramba, que doideira, hein, cara? Eu acho que a gente tá falando de um monte de problema aqui e com uma solução bem pequenininha, né, cara? Parece que o negócio não desenrola, né? Mas é aquilo que você falou, né, cara, lá no início, né? Alguém acreditou em mim, né? Sim. E eu vejo muito essa parte de realmente resgatar um a um, né, cara? Sim. Se cada um de nós conseguir pegar na mão de um, já. Já ajuda. Tem a historinha do menino das Estrelas do Mar, sabe? Que diz que ele tava jogando Não, essa eu não ouvi ainda. Conta aí pra diz que nós. tem um menininho na beira da praia e quando vinha a onda trazia várias estrelas do mar e ele jogava uma por uma, né? Uhum. E aí um outro falou, o que adianta? Cada vez que você joga uma, vem mais 5. Ele falou, mas pra essa uma eu tô fazendo diferença, né? Uau, da hora. É isso Então, acho que mesmo. a sociedade tinha que focar nisso, né? Ele não vai salvar o mundo, talvez não consiga atender todas as demandas que tem. Hoje a nossa instituição, por exemplo, é Curitiba e região metropolitana. A gente atendeu Colombo, São José, Pinhais, então tem muita demanda. Talvez a gente não consiga atender a demanda toda, mas para aqueles que a gente está conseguindo atender, com certeza está fazendo diferença e eu tenho convicção que é um a menos no crime, que é um a menos na droga e que é um que daqui a um tempo eu posso olhar e falar, valeu a pena. Da Tem hora. meninas da ONG que eu trabalhei lá no Beraba que ano passado me chamou pro casamento. Uau, que Poxa, massa. não tem dinheiro no mundo que paga. Assim, ela Sim. mandar o convite do casamento e falar, e aí, tio, pô, vou casar. E o casamento dela foi dentro da ONG ainda, Massa, sabe? mano. Que é, não tem dinheiro no mundo. Acho que é essa questão de valor, né? Não é o que tem preço, né? O que tem Sim. valor, né? E em relação a isso, né, cara, um a um é da hora, mas e a frustração, mano, daqueles que fica, né? Como é que lida com essa parte, mano? Aí a gente vai no psicólogo. Aí que tem que ir lá cada 15 dias. É, mais ou menos isso. Claro, acho que a questão espiritual, né? Ter uma referência, fazer parte de uma igreja hoje me ajuda muito, né? As pessoas que eu caminho hoje me dão esse suporte, mas onde isso talvez não consegue, onde eu não permito talvez que isso chegue, o psicólogo ajuda, minha esposa, a família, né? Mas é isso. Na comunidade terapêutica, por exemplo, em 3 anos passaram 630 pessoas. Caramba. Hoje tem 10 que estão bem. Caramba. Mais ou menos. Assim, a sociedade gosta de resultado, né? Então, de certa forma, ainda mais que a gente vive numa sociedade estilo micro-ondas, tudo muito rápido, né? Fast food e tal. A sociedade quer resultado com pouco investimento, né? E queria que desse muito certo. Quando a sociedade olha para essa estatística, fala, não vale a pena. Mas quando eu olho para esses 10 que estão bem, eu falo, vale a pena. Eu tô vendo hoje um pai de família casado, né? Sim. Eu tô vendo um cara que hoje tá educando crianças, não só no meu caso, pessoas que eu conheço hoje que hoje são pastores, hoje trabalham na área da educação, pessoas que tiveram a vida mudada, né? Pessoas que tiveram uma oportunidade e para essas pessoas tá valendo a pena, né? É que na real o bagulho vai além, né, cara? Porque não é só comunidade terapêutica, né? Não. Vai a inserção do cara na sociedade, vai o acompanhamento, Sim. vai a manutenção, né? Igual você falou com o psicólogo, então é algo que vai além. Sim. Às vezes eu vejo assim, talvez a sociedade quer colocar lá e pá, te dá um remedinho aqui, daqui 9 meses você sai, não tem mais neurose, esqueceu tudo, Tá tá tudo tudo, bem. tá da hora. E ela nem participou ativamente desse processo, né? Aham. A sociedade quer colocar lá e quer que saia tudo bem, ela não quer acolher quando sai, ela não quer dar apoio, oportunidade quando sai, então acho que fala dessa complexidade, né? Todo mundo se envolver um pouquinho, que meu pastor fala uma parada que eu acho muito legal, que ele fala não é poucos fazendo muito, mas é muitos fazendo pouco, que daí não pesa, né? Não pesa, é cada um fazendo um pouquinho você consegue fazer mais, né? Mas a galera quer isso, né? Essa coisa de tirar da frente, resolve o problema pra mim e depois traga resolvido, né? E aí passivamente não se resolve, né? E hoje você é palestrante também, né, mano? Você dá palestra de prevenção às drogas, como é que é? Sim, eu vou em média aí 10, 12 escolas por ano. Acho que nos últimos
8 anos eu tenho feito isso, nos últimos 5 remunerado, né? Isso que é legal, assim. E Antes quem que remunera? uma ONG me contrata, então, nesses últimos 5 anos eu tenho uma ONG que todo ano eles têm um projeto com crianças e adolescentes e dentro desse projeto eles me chamam para palestrar, então, falar sobre prevenção às drogas, né? Conto minha história de vida, trazendo aspectos científicos e tudo mais, né? Linkando tudo isso, né? Que não é só a minha história de vida, mas é a minha história de vida trazendo sentido e informação para as crianças e para os adolescentes, assim, tentando conectar tudo isso. Então, antes eu já fazia isso, né? Assim, por um incentivo da minha pastora, anos atrás, de ir nas escolas, começar a fazer isso e fazia por conta, né? E aí essa instituição começou a me chamar e para mim é bônus, assim, né? Você tá sendo remunerado por isso, por uma coisa que pagaria para fazer, né? Acho que isso é legal, assim. Então eu vou em 10, 12 escolas por ano. Esse ano já fui em 3, tem mais algumas aí pro segundo semestre. Então tem sido bem legal trabalhar nisso. E para começar um projeto, agora no segundo semestre também, em escolas também, que é trabalhar identidade, vocação e projeto de vida e empregabilidade com adolescentes e jovens nas escolas também, assim, trabalhar, ajudar eles a ter um norte de vida, assim, também. Que a ideia é começar esse segundo semestre. Da hora. E a média de idade que você pega nessas palestras é qual, assim, mais ou menos? Então, acho que no geral, ensino médio. Algumas escolas chamam para Fundamental 2, Fundamental 1, já fui também, né? As criancinhas, tipo, primeiro ou quarto ano ali já fui também. Claro que é outra dinâmica, é bem mais lúdico, tem que ter bem mais interação, é outra coisa, imagem. Acho que o meu preparo é outro, né? Que Sim. com os adolescentes é mais um bate-papo, tipo a gente aqui agora, assim, eu sento, faço uma roda com eles, sento, a gente troca uma ideia, abro pra pergunta e tal, essa interação, né? E aí só mais focado nesse público, né? Mas onde chamar a gente vai, né? E essas escolas geralmente é escola pública ou particular? Pública. Algumas particulares eu vou também, mas hoje a conexão com as particulares é ter amigos professores, né? Que veem a importância disso também e me chamam, né? Mas as que é todo ano, certeza, escolas públicas. E a particular não precisa? Oxe, eles que acham que não, né? Acho que é esse olhar que falta muitas vezes, né? Mas é saber que não tem, né? Droga, esses problemas sociais não tem classe social, né? Na verdade, eles pegam mais para alguma classe social, às vezes, mas o problema tá, né, às vezes, só mascarado, disfarçado, atrás do dinheiro, atrás de um status, mas tem problema também, então acho que ter mais diálogo e mais abertura das escolas particulares para isso, sabe? Porque quando você vai falar numa escola particular sobre isso, eles vão perguntar quanto é primeiro, né? Sim. Não tanto o impacto, né? Qual é o impacto que isso tem na nossa juventude, né? Quais os benefícios da sua palestra? Tipo, quanto é? Será que vale a pena pagar ou não, né? Então, acho que esse é também um olhar que... Aí vai para aquele resultado, né? Né? Resultado. Estatística grande, eles querem. Sim. Muitos bons resultados. A gente é uma sociedade focada nisso, né? Quer muito resultado, né? Focada no desempenho. Tanto que a gente se apresenta hoje, acho que isso é quase um paradoxo, assim. A gente, enquanto sociedade, quando pergunta quem você é, a sociedade fala, eu sou professor. Eu sou assistente social. Não, isso não é o que eu sou, né? É o que eu faço, né? É a minha função. E aí é tão focado no desempenho que você se apresenta como uma função, né? Entendeu? E, cara, quando você fala assim, eu faço isso hoje remunerado, como que soa isso pra você, mano? Porque às vezes as pessoas veem, pô, o cara recebeu de graça, tem que dar de graça. Como que soa isso, né? Tipo, o fato de cobrar, você acha justo, não acha justo? Né? Como que a sociedade, daí falando do palestrante, falando daquele cara que às vezes é igual você, foi resgatado e entende que deve fazer isso gratuitamente e não cobrar por isso. Como que fica esse lance, né, mano? Então, acho que é legal pensar primeiro, assim, não que eu acho que é errado, mas que eu não cobro, na verdade, me pagam, né? Assim, que eu ia de graça e eu pago pra ir onde for necessário. Onde me chamar, eu vou. Eu vou colocar gasolina no meu carro, eu vou pegar onde se precisar, eu vou, né? Eu vou onde for. E se alguém um dia não tiver dinheiro pra me pagar, isso nunca vai ser um motivo pra eu não ir, sabe? Se a pessoa me chamar e falar, poxa, mas eu não tenho a grana pra gasolina, não tenho para o deslocamento, ou não vai ter café, sabe? Algumas situações simples, eu falo, isso nunca vai ser um impedimento, né? Mas
como qualquer coisa, qualquer atuação profissional, ela é digna de um salário, né? Assim, Sim. qualquer prestação de serviço, ela é digna de um salário. A sociedade só separou alguns trabalhos que ela julga mais digna que outros, né? Tipo o engenheiro, o arquiteto, o advogado, o médico, como se eles fossem mais dignos do que outros. Mas eu acho que cada um tem seu valor e como eu falei, né? De graça eu faria em qualquer lugar, mas ser remunerado é porque as pessoas dão valor, não é porque tem um preço, né? Sim. É quando se olha com valor, né? Hoje, quando a gente compra uma coisa, de uma forma geral, um iPhone, sei lá, as pessoas têm mais o valor que aquilo tem para ela do que o preço. Por isso, pagam preços absurdos muitas vezes numa coisa, porque para elas aquilo tem valor, né? Então, se a gente atrelar valor ao que eu faço hoje, eu acho que até se fosse estabelecer preço, tá barato. Tá barato. Tá É barato, isso tá mesmo ligado? que eu ia falar, né, mano? É isso mesmo. Ó, da hora. E, cara, eu sei que você atuou também com crianças menores, né? Atuou um tempo aí dentro de uma ONG, Aham, como profissional mesmo, né? sim, Trabalhou dentro de uma ONG com ressocialização da criança com a família. sim. Como que era essa dinâmica aí? Como que foi esse teu trampo aí? Então, hoje é um serviço, né? Família acolhedora, alguns municípios já têm isso como lei, né? Aham. Que é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente que uma criança, quando tirada da sua família, por negligência, violência, abuso, alguma situação dessa, a prioridade é que ela fique em algum familiar, uma tia, um tio, um primo, alguém que tenha condição e interesse, Uhum. então é prioridade, e que se ela tiver que, por causa, pensando na proteção da criança, para não sofrer mais violência nem tudo que ela estava sofrendo, que se possível ela fique numa família e não numa instituição. A instituição é tipo a última opção. E aí essa família é esse serviço, né? Família acolhedora. Que aí são famílias voluntárias que fazem um curso, a gente capacita, né? Capacitava, eu não estou mais na instituição, mas dava um curso para as famílias para falar sobre tudo, né? Nesse sentido da complexidade do que ela está lidando, né? Crianças que sofreram violência psicológica, abuso, então como é que lida com isso tudo, preparar as famílias minimamente para isso e elas se voluntariam então para receber uma criança que fica na casa dela até que essa criança tenha condição de voltar para a família dela, quando a família se dispõe a mudar a realidade dela, né? Tem pais que, por exemplo, tinham problema com droga, fizeram um tratamento e todo um acompanhamento necessário e hoje estão bem, então puderam ter seu filho de volta, né? E outros não se dispõem a essa mudança, então a criança não vai voltar, mas até que ela seja adotada, então ela fica nessa família acolhedora, porque a psicologia, os estudos nos últimos 20 anos aí entendem que estar num ambiente familiar é melhor para a criança do que estar numa instituição. Um Por abrigo. melhor que seja o trabalho na instituição, é uma casa com 10 crianças, Sim. né? Uma mãe social tentando dar atenção para todos, dificilmente alguma vai ter uma atenção individualizada, né? Por melhor das intenções que ela tenha, um bom trabalho, ótimos profissionais. Mas numa família acolhedora, elas acolhem uma ou duas crianças, que é mais a realidade da vida, né? Uma Pais que família têm mesmo. uma família com 1, 2 filhos e conseguem dar uma atenção melhor, crianças que têm assim, pro desenvolvimento da criança, isso dá um salto, né? E Imenso. essa família acolhedora é uma família normal. O pai sai pra trabalhar, a criança vai Sim. pra escola, Normal, pá. insere a criança na rotina da família, né? Aham. Tem crianças que estavam na instituição, por exemplo, e na instituição a mãe social trabalha e fica o dia inteiro com ela. A Aham. criança foi pra uma família acolhedora, ela estranhou, falou: tia, você vai trabalhar todo dia por quê? Não entendia que tinha essa dinâmica, e aí as Sim. crianças foram inseridas numa escola, começaram a entender a dinâmica da família, e aí entra no que for, a família, precisa estudar de manhã porque a família, né, trabalha, e à tarde isso vai se inserir na dinâmica da Levar, família. buscar, É, igual o contraturno filho, se filho precisar, mesmo. igual o filho. É. Igual o filho, a diferença só é que não é uma adoção, né? Sim. Que as pessoas acham que, mas vai ficar pra sempre, né? Não vai, Isso né? tem um tempo pra acabar Então, assim? a lei fala de 18 meses, né? Aham. Mas como a gente entende que a lei tem seus processos e acaba sendo burocrática e lenta em alguns aspectos, às vezes por muito zelo, às vezes por falta dele, né? Passa. Tem um caso que eu tava conversando com a equipe que eu trabalhava hoje que tá para 3 anos que o menino tá. Caraca. Agora que mano. vai sair a adoção dele. E se falar só desse caso,
A mãe dele já abriu mão, assim, de não querer nem saber mais como é que o filho tava há pelo menos 2 anos, Caramba. sabe? Então, E falando de adoção, assim, o primeiro passo é sempre a reinserção da criança na família original. sim, família de origem ou família extensa que fala, né? Aham. É sempre a prioridade é que ela possa ir para alguém que ela já tinha vínculo, né? Que essa é a lógica de pensar que a criança tenha vínculo. Às vezes não tinha um vínculo afetivo. É uma tia de outro estado, de outra cidade, mas é família. Assim, Sim. é isso que a lei vai priorizar, né? E aí quando isso não é possível, é que vai ficar talvez uma família acolhedora ou na instituição para daí ser adotada, né? Porque aí o processo da adoção é essa, né? Estabelecer vínculo primeiro, né? Uhum. As pessoas não chegam na instituição, olha a criança e vai essa aí mesmo e leva, né? Uma equipe vai avaliar o quanto está sendo estabelecido vínculo com a criança ou não e o quanto esse vínculo é positivo para a criança, né? E se está sendo positivo, aí sim, né? Fala, não, tudo certo. E o que que mais impede, cara, a criança de voltar pra família original, assim? Qual que é sei lá, talvez um ponto. Cita um ponto, assim, que você vê corriqueiro acontecendo. É droga, é falta de dinheiro? O que que você vê, assim, cara, um ou dois pontos, assim, chave? Eu acho que a droga e a violência, tipo, juntas, assim, Aham, muito, muito juntas mesmo. Quando tem uma coisa, normalmente tem outra. Acho que um dos principais, assim, que aí não tem como. E eu creio que um padrão moral muito baixo, assim, ó, para algumas famílias. Que quando você vai conversar com as famílias, tava uma zona, tipo, tudo errado, assim, em vários aspectos, financeiro, porque nem sempre tem famílias que não tem um padrão financeiro bom, mas tem todo o resto muito bem. Tem afeto, tem cuidado, tem outros aspectos que o financeiro não pesa tanto, só falta um detalhe. né? Falta talvez É, ganhar um pouquinho uma melhor, moeda, mas aham. ninguém passa fome, assim. E quando as famílias não têm uma referência moral, assim, você vai falar com as famílias, tipo, o moleque tava pedindo dinheiro na rua, passando fome, né? Em vez de usar fralda, era uma sacola. Você é louco, mano. E aí você vai falar com a mãe e fala, não, mas ele pelo menos eu não batia nele. Ah, não, mas ele não foi abusado. O filho da vizinha foi abusado, o meu tá tudo bem. Então essa régua moral muitas vezes é muito baixa, eles nem percebem que tava tão ruim assim. O caso que eu citei de um pai que tinha a questão do alcoolismo foi em diálogos com a equipe que ele percebeu o quanto isso era problema pra ele. Que até ali ele Caramba. achava, tipo, tudo bem, todo mundo faz isso, tipo, bebe, tem festa e tal. Quando a gente, conversando com ele, chegou num processo reflexivo dele ver que o divórcio dele foi por causa da cachaça, né, da bebida, do álcool. É, o acolhimento dos filhos dele foi por causa disso. A irmã que ele tem, que não fala há 5 anos, foi por causa disso. Foi que ele, tipo, caiu a ficha dele e falou, caramba, tá fazendo mal isso aqui na minha vida, né? E aí ele se dispôs a um tratamento para mudar. Mas até ali ele não achava que aquilo era ruim. Então acho que essa régua moral muito baixa é uma coisa que faz... Porque se eu entendo que eu tô errado, na maioria das vezes eu me disponho a mudar. Sim. Mas quando a família não entende que tá errado, acha que aquilo tá tudo bem, ela não muda. E aí se ela não muda, a criança não volta. E quem proporciona isso, você vê que é mais o ambiente ou a questão, talvez o ambiente que o cara vive, igual você falou, todo mundo faz, o filho da vizinha, pá. Normalmente é cultural, né? A sociedade tem acho que esse padrão baixo, assim. E claro, nas comunidades, às vezes, mais baixo ainda, né? Saber que o álcool, né? A sociedade nem trata a bebida como droga, né? Tanto que ela fala, não tem droga, mas não tem uma biqueira talvez na rua dela, mas tem um bar, né? Mas ela não acha que aquilo é droga, né? Uhum. Porque é socialmente aceitável, né? Sim. O cara que toma cachaça é de boa, o cara que fuma o crack já falou, opa, peraí, né? Então, esse olhar que não percebe que algumas coisas são ruins, acho que na quebrada às vezes acaba sendo mais baixo ainda, né? Essa régua moral. Mas favorece, né? Esse ambiente. E aí volta para o outro problema, que acho que é a base de tudo, que ela está gerando um problema, que é a falta de referência, né? Sim. Normalmente essas famílias que estão violando um direito, que estão fazendo alguma coisa, ela não teve uma boa referência. Então Uhum. a referência dela já é baixa porque ela não teve. E aí onde ela vive também não tem muito. Sim. Então aí só soma com tudo isso e de novo um Fica um ciclo, né? ciclo destrutivo, né, Um cara? Que ciclo tem de que ser novo. interrompido aí, né, em algum momento. Sim, sim. Doideira, Du. Pô, muito louco, cara, essa ideia aqui. Realmente é uma bomba aí, né, mano? Pros caras que estão vendo a gente aí, que muitas vezes não tem esse acesso, né? Talvez Sim. essa visão de mundo, né, cara? Porque realmente existe um mundo aí
Não sei se eu falo que é um mundo paralelo, porque esse é o mundo real, né, mano? O mundo paralelo, muitas vezes, é aquilo que a gente quer deixar de lado tudo isso e viver, né? Sim, queria criar um mundo à parte como se fosse possível, né? Como tem que voltar pra cá, né, mano? E resolver esses problemas aí. Sim. Então, Du, assim, ó, pra gente ir caminhando pra finalizar, mano, o que que você vê, assim, como o teu sonho, mano, em 3 aspectos: família, sociedade e espiritualidade. Fala pra mim aí, um sonho em cada área, mano. Caraca, hein? Cara, família, acho que eu tô vivendo um sonho, acho que já é, ter família já é pra mim a realização de uma coisa que não dá nem pra dizer que eu sonhava, porque eu cheguei nos buracos tão fundo que eu já não tinha mais sonho, né? Minha perspectiva era como que eu ia usar a droga daqui a pouco de novo, né? Então eu não tinha muita perspectiva de futuro. Então, eu vi uma frase esses dias que o cara fala, sabe quando você é grato por uma alimentação que você recebeu que você nem sabia que você tava com fome? Ah, É tipo, é isso pra mim, assim, eu nem sabia que era tão bom, assim, ter uma filha hoje pra mim é maravilhoso, claro, quero ter mais uma filha, mais um filho, né, quero adotar uma criança, a gente tem isso como padrão, assim, já combinado quando era noivo ainda, a gente falava muito sobre isso, poder mudar a realidade de uma criança um dia, e com certeza vai melhorar a nossa realidade de vida, né, porque a gente acha que tá só fazendo bem pros outros quando adota, né, mas ela, com certeza, uma criança vai mudar a minha casa pra melhor, com certeza, né, mano. então... Acho que pra família é isso, assim, e ser, claro, e ser um bom pai, assim, ó. É uma luta sempre ser um bom pai, tendo tudo que eu já fiz, tudo que ainda tem em mim que precisa ser mudado. Ser uma boa referência pra minha filha, né, pra minha esposa, um bom marido, enquanto família é isso. Cara, profissionalmente, antes eu falava, cara, eu queria ganhar 9 mil e acho que tava bom. Que daí eu podia ter um bom salário e conseguiria ajudar os outros. Hoje eu não tenho mais um padrão de quanto que eu queria receber, um salário legal. Eu queria ter mais que o necessário, assim, para poder ajudar os outros. É isso, né? Sempre o necessário pode mudar, mas eu quero ter sempre dinheiro para poder ajudar os outros, né? Poder ajudar as outras pessoas profissionalmente e ajudar as pessoas nessa área. Hoje, profissionalmente, eu começo uma coisa que eu sonhei anos atrás, que era começar a ajudar os outros a começar, né? Quando a gente começou, se bateu pra caramba, né? Então hoje eu quero poder ajudar os outros a começar, né? A galera que tá no começo e não sabe os caminhos, ajudar um pouquinho, dar essa força. Então, ser referência nesse sentido. Da hora. E espiritual é ser parecido com Jesus, né, mano? Assim, essa é a meta, né? Ser parecido com Jesus, ser parecido com ele, tá bom. Da hora, Du. Muito louco, hein, cara? Uma ideia de 1000 graus mesmo. Mas, Muito bom, cara, saber aí um pouco mais dos detalhes da tua vida, né? Cara, exemplo pra nós aí, exemplo pra quem tá ouvindo a gente. Não sei onde essa mensagem vai chegar, mas tenho certeza que vai chegar longe e vai gerar muita reflexão, cara. Porque eu tenho certeza que da onde você saiu, realmente, cara, muitos se perderam na caminhada. Né? Graças a Deus você não se perdeu e tá aqui hoje, mano, pra dizer pra gente que existe sim uma solução, existe uma nova chance, existe uma oportunidade, né, cara? E assim, porque ninguém teve um que não desistiu de você, né? alguém acreditou. Alguém acreditou e é isso, mano. Vamos deixar a ideia aí pros manos pra eles acreditarem em alguém, né? Sim, sim. Acho que essa é a ideia, que vale a pena acreditar nas pessoas. Acho que as pessoas valem a pena. Quando o mundo tá dizendo que as coisas valem a pena, acho que é encerrar dizendo que as pessoas valem a pena. Tem como, tem chance. Se a gente acreditar até o final, tem chance, tem como. Enquanto estiver vivo, tem como, né? Porque depois, muitas vezes, as pessoas choram no caixão das outras pessoas. Algumas já nem choram mais, né? Mas as pessoas querem lamentar depois que já foi, né? Mas a gente quer focar em quem tá vivo, né, mano? Focar em quem tá vivo e acreditar mesmo. Acho que esse é o foco. Massa, isso aí, Du. Sucesso pra nós, mano. Valeu. Tamo junto, valeu a presença aí.